Pessoal, vamos começar. Bom, primeiramente, pessoal, gostaria de dar as boas-vindas a todos aí, todas as pessoas que tiraram tempo hoje para estar aqui presente hoje, né? Para a gente falar de um assunto tão importante, né? Na verdade, uma oportunidade que com certeza irá abrir as portas cada vez mais para nós evoluirmos no tema agricultura sustentável e regenerativa, né? A live está sendo gravada, né? A gente vai disponibilizar ela em seguida no YouTube da Abrefem. Acredito que também será divulgado nas redes sociais do GAS e os nossos outros parceiros, né? Agora a gente está com um total de 40 pessoas ao vivo assistindo aqui. A gente vai disseminar isso aí através das nossas redes em seguida. Informar também que, posteriormente, a Abrefem, junto com o GAS, a gente está planejando uma segunda live, tá? Que vai ser uma live mais técnica, né? Onde serão tratados assuntos como os insumos, manejo e etc. A live hoje vai ser mais focada para essa oportunidade dessa linha de crédito subsidiado, tá? Essa próxima live deve ser dentro de 15 a 20 dias depois de hoje, tá? Então, a gente prevê mais ou menos esse tempo aí, tá? Eu gostaria de agradecer especialmente aos palestrantes de hoje, né? O Dr. Éder Martins, que dispensa apresentações, né? Pesquisador da Embrapa, referência quando falamos de remineralizadores de solos, agrominerais, também atual presidente do Conselho Técnico da Abrefem. Agradecer muito também ao Eduardo Martins, que está com a gente aí, grande parceiro nosso. Sem ele também a live, na verdade, nem essa linha de crédito, né, teria sido desenhada, desenvolvida. O Eduardo, que é pesquisador, produtor rural, atualmente também presidente do GAAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Esse grupo que vem fazendo um grandioso trabalho aí, quando a gente fala em conscientização dos produtores, atuando bastante também na questão do desenvolvimento de políticas públicas que apoiam essa nova agricultura, né? Pessoal, quem não tiver falando no momento, eu peço que coloque no mudo, por favor, só para não atrapalhar a dinâmica aqui, tá bom? E seguindo também, agradecer ao BDMG, né, que aqui está sendo representado pelo Tiago, pela Luísa, pela Daline também, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que topou esse desafio, né, da criação dessa linha de crédito subsidiada, específica para o setor, mostrando que eles não só acreditam na mudança, que a mudança é necessária, como ela já está ocorrendo, já está aí, né? Por último, e não menos importante, agradecer os associados da Abrefem, da Associação Brasileira dos Produtores de Remineralizadores de Solos e Fertilizantes Naturais, né? Os nossos patrocinadores ouro também, a Mex Autotec e a Mineragro, que são empresas de renome e que ajudam a associação a transformar as ideias em realidade, né? Sem tomar muito mais o tempo, e a gente já seguir com as falas dos próximos palestrantes, eu convido vocês a conhecer mais a fundo o trabalho da Abrefem, o trabalho do GAS, né? O da Abrefem através do nosso site abrefem.org.br, entrar em contato conosco também, com a Neuci, nossa secretária executiva, e vir fazer parte dessa mudança de dentro, né? Hoje, a gente abrange não somente as empresas que produzem os remineralizadores e fertilizantes naturais, mas também as empresas em fase de registro, empresas de consultoria, profissionais autônomos, que trabalham na área, claro, comercializadores, pois o nosso objetivo é levar o conhecimento a todos e oportunidades como essa que a gente está trazendo aqui hoje, tá?
A gente vem fazendo um trabalho bem difícil, bem longo, de estruturação do setor, alinhamento com todos os agentes privados e agentes públicos, né, para colocar esse insumo no lugar, esses insumos, né, no lugar que deve estar como insumo imprescindível para uma transição para uma agricultura mais sustentável. Então, após essas apresentações iniciais, eu vou passar vou passar a palavra na ordem das apresentações, até o momento do BDMG apresentar a linha de crédito, tá? Quem tiver pergunta, vai colocando as perguntas no chat aí, por favor, que a Neuci depois vai estar compilando, vai estar passando para a gente, para o final das apresentações, a gente está respondendo a todas as perguntas e também a gente vai abrir um tempo, caso alguém queira fazer algum comentário, esclarecimento, participar mais ativamente, tá bom? Então, sem mais delongas, aí, eu queria passar a palavra para o Dr. Éder Martins. Obrigado, o Fred. Eu peço que vocês deixem eu abrir a minha apresentação. Deixa eu para... Senão eu não consigo aqui. Certinho. Mas eu gostaria de agradecer, enquanto vocês estão providenciando a possibilidade de eu colocar a minha apresentação, gostaria de agradecer aí ao Fred a presença de todos, a grande oportunidade que a gente tem, né, de fazer a gente desenvolver o setor, e dos elementos que são para o sucesso do setor é justamente esses financiamentos, né, subsidiados. E aí esse modelo aqui que o BDMG está montando é algo bastante relevante, né? Então, eu vou aqui fazer a apresentação e vou falar, na realidade, é uma apresentação bastante breve, né? O conceito é um conceito dos remineralizadores para um tipo de agricultura, né? Que a gente está chamando de agricultura regenerativa. É uma agricultura que ela tem um diferencial importante, que é justamente a base biológica dela, né? A gente tem que considerar que esse tipo de agricultura ela tem uma base biológica, né? Enquanto que as anteriores, né, os modelos anteriores da Revolução Verde estavam focalizados basicamente numa base química. Então, e é uma base biológica a partir de soluções regionais, né? A busca que nós temos é justamente de soluções regionais. Então, quando a gente fala regenerativa, nós estamos falando, né, que a gente está querendo recuperar o solo, remineralizar, renovar, reciclar nutrientes, regionalizar as soluções e, com isso, aumentar a resiliência dos sistemas produtivos, não só do ponto de vista agronômico, mas também do ponto de vista econômico, né, que é exatamente o foco que a gente tem hoje aqui com essa oportunidade que o BDMG está oferecendo para esse tipo de agricultura, né? Quando a gente fala da agricultura regenerativa, nós consideramos três pilares, né? A base mineral são os agrominerais regionais, onde os remineralizadores estão incluídos. O manejo ele é fundamental. Sem manejo não é possível essa agricultura ter sucesso. E o uso dos bioinsumos, que são muito importantes para o sucesso dessa agricultura. Com isso, a gente tem uma coisa muito importante, que é os indicadores de qualidade do solo, que é justamente hoje, a busca nossa pela indicação da saúde do solo, quer dizer, da qualidade do solo. Nós estamos falando, inclusive, do conceito de saúde única, que inclui todos os elementos que sai do solo, passa pelo alimento e depois chega para a nossa alimentação e chega na saúde humana, né? Então, tem que integrar fatores químicos, físicos e biológicos.
E essa revolução sempre verde que está acontecendo, né, é uma continuidade do processo anterior, e agora com uma nova base, uma base mineral, uma base a partir de bioinsumos, inclusive com bioinsumos produzidos na própria propriedade, usando micro-organismos da própria região, e o manejo. O manejo é fundamental também para o sucesso desse tipo de processo. Então, uma ciência que ajuda a gente a entender esse processo é a agrogeologia, que tem uma interface com todas as ciências ligadas ao solo, chegando até na segurança alimentar, que é aquilo que a gente quer, que os alimentos sejam saudáveis, limpos e também com alta qualidade do ponto de vista nutricional. E aqui nós temos vários tipos de agrominerais que a gente tem disponível, né? Os agrominerais nada mais são do que rochas de onde a gente retira as fontes para fazer o manejo da fertilidade do solo. Todos os nutrientes vêm de rochas, excetuando o nitrogênio, que vem principalmente do grande reservatório da atmosfera. Nós temos esses 6 tipos de agrominerais da onde a gente tira as fontes, tanto condicionadores como remineralizadores, como fertilizantes. Então, o cloreto de potássio, os sulfatos, os carbonatos, os fosfatos, os boratos e os silicatos. Entre esses, nós temos os silicatos, da onde vêm os remineralizadores e grande parte dos fertilizantes naturais. E aqui nós temos aqueles que são regionais, aqueles que estão perto das áreas agrícolas. Calcários, todo mundo já usa há bastante tempo. Fosfato natural reativo, cada vez mais nós temos jazidas sendo exploradas e tendo produtos novos, regionais. Sulfatos naturais, que são de rochas também. Nós temos já algumas jazidas no país. E, finalmente, as fontes que são derivadas de rochas silicáticas, da onde vêm esses fertilizantes e remineralizadores derivados dessas rochas. Nós temos alguns efeitos diretos que essas fontes promovem, que são basicamente 3, né? Que são, essas fontes contribuem com a correção do solo, contribuem para o fornecimento de nutrientes e contribuem para a formação de novas fases minerais. Cada um desses aspectos, cada tipo de rocha tem um papel diferente. Alguns fornecem mais nutrientes, outros corrigem mais e outros geram mais minerais secundários. Todos são importantes e todos fazem esses efeitos. E, com isso, a gente contribui com o manejo da fertilidade do solo. Nós temos aqui os ricos em cálcio e magnésio, os ricos em cálcio, os ricos em magnésio, os ricos em potássio e os ricos em cálcio, magnésio e potássio. São esses 5 grupos de rochas que a gente transforma em fontes, em insumos, como remineralizadores e fertilizantes. Então, nós temos aqui, cada um desses 5 grupos, eles têm efeitos na correção de forma distinta e no fornecimento de nutrientes, além de gerar os minerais, tanto de cristalinos como de baixa cristalinidade. E todos eles são importantes. Então, alguns corrigem mais, outros fornecem mais nutrientes, e de qualquer forma, todos eles são multinutrientes. Então, a gente tem os efeitos indiretos. Um dos efeitos indiretos, que são muito importantes para a resiliência dos sistemas agrícolas, é a questão da indução ligada à formação, à indução de raízes. Então, a gente vê que toda vez que entra os remineralizadores no processo de manejo da fertilidade, ocorre uma indução das raízes. Isso impacta na resiliência, quando tem a questão da estresse hídrico e estresse biótico. Então, as raízes é uma base para aumentar a resiliência dos sistemas, e com isso impacta também na produção e na qualidade do produto agrícola. Nós temos uma quantidade muito grande dessas fontes no país. Nós temos, por enquanto, 53 produtos registrados, que a gente atualizou agora recentemente,
no Ministério da Agricultura, mas nós temos a possibilidade de ter 500 produtos. Nós temos uma política que está sendo desenvolvida, a gente espera que nesse governo continue com esse Plano Nacional de Fertilizantes, onde foi considerado, pela primeira vez num plano de fertilizantes no Brasil, as cadeias emergentes, onde os remineralizadores, os setores dos remineralizadores estão incluídos, e também dos bioinsumos também. Aqui a gente tem a questão da produção dos remineralizadores. A gente, desde 2019 até 2022, vocês podem observar aqui que entre esses anos, 2019 até 2022, tem mais de 7 milhões de toneladas que foram produzidas. E aqui, e sendo que quase 3 milhões de toneladas somente em 2022. Então, a gente vê aqui em Minas Gerais, que é o caso aqui que a gente está tratando, né? Nós temos um incremento exponencial da produção, né? Minas Gerais tem um potencial, uma aptidão natural em gerar esse tipo de insumo. Vocês podem ver que o aumento da produção foi exponencial, chegando a mais de 3 milhões de toneladas durante esse período todo. Então, a gente vê que, atualmente, Minas Gerais ele equivale a 43% de toda a produção brasileira. Depois vem, em segundo lugar, Goiás, depois São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, e depois os outros estados em menor proporção. Agora, boa parte da produção de Minas Gerais sai do estado de Minas Gerais, vai atender a outros tipos de mercado. Então, quando você tem políticas como essa que está sendo proposta pelo BDMG, você tem condições de oferecer o produto regional, que é o caso aqui, que tem grande quantidade, vários tipos, para aproveitamento no próprio estado. Então, o produto anda menos e você aumenta a sustentabilidade do processo. Então, isso é muito importante. E a gente tem essa disponibilidade grande de produtos que são gerados no estado de Minas. Então, aqui a gente tem um grande potencial de fazer isso e suportar o processo de transição, né, da agricultura anterior para essa agricultura que tem uma base biológica. Obrigado, Fred, está à tua disposição. Obrigado, Éder. As palestras sempre impecáveis, né? Agradeço aí mais uma vez por poder participar com a gente. Com certeza, na nossa próxima live, que vai ser uma live técnica, né? A gente vai poder ir mais a fundo sobre essas questões de manejo, porque acaba que a gente não consegue ir muito a fundo, porque é tanta coisa, são tantos benefícios, tanta coisa que a gente pode estar falando aqui, que o tempo fica pequeno, né? Então, a gente vai ter uma live um pouco mais longa só para a gente tratar desses assuntos técnicos. Sem tomar mais o tempo, eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Éder por estar participando aqui com a gente e já convidar o Eduardo Martins, atual presidente do GAS, para falar um pouco com a gente aí. E, mais uma vez, bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Frederico, essa iniciativa de organizar é fundamental. Primeiro porque nós temos, né, uma oportunidade extraordinária com essa agricultura que a gente pratica. Eu pediria que todo mundo que está com o microfone aberto, que fechasse, por favor. Eu falava que a gente tem uma oportunidade extraordinária, né, com essa agricultura, e o nosso grupo, que é um movimento de agricultores que busca organizar e estruturar essa atividade, vem aos poucos obtendo um conjunto de soluções, seja em política, seja em regulamentação, e principalmente na geração e no compartilhamento de conhecimento para avançar. E em todas as discussões que a gente já fez, a gente sempre tem um ponto que é sempre colocado como fundamental para consolidar
essa agricultura no Brasil, que é a questão do crédito, né? Por que o crédito? Porque financiar essa agricultura é algo muito interessante. Primeiro, porque é uma agricultura que custa menos. Quem toma recurso para fazer algo que custa menos tem mais chance de pagar o empréstimo, tá? A segunda dimensão que a gente tem com relação a esse tema se refere à questão de resiliência, que o Éder já citou. Na realidade, nós temos uma situação em que o campo estabelecido com base nessas práticas regenerativas, ela consegue ter mais resiliência não só ao estresse hídrico, mas resiliência também a pragas e doenças. Isso significa também menor risco. Mas tem uma outra dimensão, e isso faz muito sentido para o BDMG, né, e para Minas Gerais, que essa agricultura promove o desenvolvimento da região, do contexto onde o agricultor está. Por quê? Porque o dinheiro que o agricultor gasta vai passar a circular na região, porque essa agricultura está fundamentada em soluções que são locais e regionais. Então, vejam que alcance, que significado essa história tem, né? Não só porque Minas tem uma expressão agrícola relevante, não só porque Minas tem uma disponibilidade significativa de remelizadores, né? Mas nós estamos aqui inaugurando e criando, né, um teste, um exemplo, um piloto para mostrar que essa agricultura não só funciona, merece ser financiada com apoio, suportada com assistência técnica, e ela vai entregar resultados significativos para a sociedade. Então, eu queria aqui assumir um compromisso do GÁS com o BDMG, com a Embrapa e com a Brefem, que foram originadores desse evento. A Embrapa, junto com o BDMG, inclusive, foram eles que construíram, né, essa proposta que nós estamos discutindo hoje. Eu queria aqui assumir um compromisso, que nós vamos mobilizar os agricultores, nós vamos dar todo o suporte que tiver no nosso alcance, do ponto de vista técnico, para que essas propostas cheguem com qualidade. Nós vamos mobilizar os consultores para que eles entendam a importância e o significado dessa iniciativa, né? E eu espero, com muita convicção, que a demanda seja relevante, que a gente esteja em comissão daqui a um tempo, indo até o banco pedindo mais recursos para essa linha de crédito. E desejo uma ótima reunião. É só um começo de um ciclo, que é o ciclo dessa safra, que a gente vai trabalhar bastante para o que está aqui proposto acontecer e funcionar. Muito obrigado. Muito bom, Eduardo. Faltou a gente ter as palminhas aqui no Zoom para a gente poder clicar aqui agora. Foi muito bom tudo que você falou, esse comprometimento que a gente está tendo aí com a agricultura, que a gente até conversou antes sobre isso, né? Cria-se um mito que não existe crédito para o produtor rural, não existe crédito no mercado, tudo é muito dificultado. E a gente está aqui hoje com o BDMG para a gente poder quebrar mais um paradigma, né? Dentro desses vários paradigmas que vêm sendo quebrados aí com a agricultura sustentável. A gente quer trazer essa oportunidade, que é uma oportunidade que, por enquanto, está limitada a Minas Gerais, mas como o Éder e a gente falou aqui agora, né, é um piloto que pode muito bem ser refeito em outras regiões e outros estados, e, inclusive, como uma rede nacional, né? Então, foi muito bom a sua palestra, e agora eu vou passar a palavra para
para o pessoal do BDMG. Eu acredito que o Tiago vai falar primeiro, né? E aí vocês podem seguir Tiago, Luísa e Daline na ordem que vocês organizaram aí da apresentação. O pessoal do BDMG vai apresentar agora toda a linha de crédito, todas o que é necessário, como que é possível, quem pode, quem não pode estar acessando a linha, o que precisa ter, quais são os requisitos. Quem tiver dúvida, já vai jogando aí no chat, né, que a gente já vai copiando as perguntas. No final, a gente vai abrir um tempo aí para quem quiser comentar alguma questão, tá bom? Então, eu vou deixar a palavra com o Tiago. Boa noite a todos. Bacana a fala do Eduardo aí, né? Colocando a ligação do crédito aí com esse grande desafio da agricultura sustentável, né? Deixa eu me apresentar, então. Eu sou superintendente de negócio aqui do banco, né? E para a gente é um motivo de muita satisfação, né? Poder estar participando. Eu vou fazer uma fala bem introdutória. Quem conhece mesmo do assunto, a Luísa, que na sequência vai assumir a palavra aí, mas eu acho que a gente aqui vive muito esse mundo aqui no Banco do Crédito, e quando a gente vê, né, uma ação tão inovadora dessa acontecendo, a gente fica muito entusiasmado de ter o BDMG como um agente, né, fomentador dessa semente, né? A gente espera que seja uma semente que isso ainda cresça muito mais. Então, antes eu até gostaria de agradecer, né, a Embrapa aí, nosso parceiro aí no projeto Lab Agrominas, né, na figura do Éder, ao GAAS, né, a palavra muito interessante do Eduardo, né? Contamos sim, viu, Eduardo, com o apoio de vocês, né? É um mercado que a gente realmente vai precisar de muitos parceiros, de muitos agentes, para poder fazer isso de ser cada vez mais disseminado e chegar na ponta. A Abrefem aí, na pessoa do Frederico, as cooperativas de crédito, parceiras do projeto, do banco, que estão aqui né, na live, aos produtores rurais, que é a ponta, que é para quem se destina aí o recurso, aos profissionais de assistência técnica e todos os demais aí que estão presentes no evento. Como a gente tem aqui um público muito diversificado, eu vou dar uma breve introdução do banco, do BDMG, né? Acho que pode ficar repetitivo para alguns, mas eu acho que é bom a gente nivelar aí o papel do banco, né? O BDMG é um banco do Estado, né? Banco de Desenvolvimento do Estado, é um banco de 60 anos, né? Completamos recentemente agora 60 anos, e a gente tem um papel como Banco de Desenvolvimento de atuar em prol desse desenvolvimento local, né? E nós temos diversas frentes de atuação, né? A gente atua desde projetos de investimento de médias e grandes empresas, atuamos aí financiando as prefeituras também, com projetos de infraestrutura, com drenagem, pavimentação, né? Atuamos também com os micro e pequenos negócios, né? Empresas que faturam até 16 milhões de reais. E a gente está atuando já aí desde o início do ano passado, né? Final de 21, início do ano passado, né? Colocando esse pé aí no financiamento ao produtor rural, né? A gente começou com uma linha mais massificada, né? De investimento em capital de giro, né? Para os pequenos produtores rurais. O banco sempre teve uma tradição muito grande em atuar no segmento agro, mas normalmente eram negócios maiores. E recentemente a gente está entrando no mercado, né, buscando atender uma lacuna que a gente sabe que existe, né, de poder prover crédito para os pequenos produtores. Isso sempre por meio das cooperativas. E dentro desse desdobramento com os pequenos produtores, a gente está também colocando, né, uma primeira atuação, já está incipiente, mas já temos exemplos muito interessantes, já temos uma procura muito legal, que é trabalhar com agricultura sustentável, né? Isso sempre desde o início em parceria aí com a Embrapa, lá no contexto do projeto Lab Agrominas.
Eu não vou entrar no detalhe, a Luísa vai aprofundar um pouco mais, mas acho que é uma iniciativa que eu acho que ela tem um recado muito interessante, né, do Banco de Desenvolvimento do Estado, está olhando para a agricultura sustentável, né, achei a fala tanto do Éder como do Eduardo muito interessantes, que a gente vê como que, né, essa atuação, essa proposta do BDMG de entrar, né, com recurso, isso realmente tem um papel muito relevante, né, de provocar esse mercado, né? A gente sabe que crédito é um pilar muito importante para o desenvolvimento de qualquer novo negócio, né? E o banco está entrando aí com duas linhas, né? Que é o Solo Mais e o Bioinsumos. E eu vou colocar aqui uma experiência que eu tive no mês passado, visitando aí uma propriedade lá em Tuiutaba. Nós fomos uma comitiva lá para poder ver. Nós financiamos esse projeto, né? A gente está tendo bastante, assim, está começando a ter uma procura bem interessante, muito produtor. É um ciclo, né, de conhecimento um pouco mais longo, né, do que o nosso produto de capital de giro para o produtor, mas está começando a ter uma disseminação maior por parte das cooperativas. Nós estivemos lá em Tuiutaba, em parceria com a cooperativa local, para poder visitar um produtor que estava transformando aí os dejetos bovinos e suínos em biofertilizantes. Então foi muito interessante, foi riquíssima a experiência, né? Toda a explicação do payback, o payback muito mais rápido do que um investimento normal, né? Todo o ciclo dele né, do aproveitamento aí dos dejetos, né, na lavoura de milho. Então é um projeto grande, foi um projeto robusto. Estavam lá técnicos também, estavam lá os consultores da propriedade. Então achei que acho que é um primeiro passo. É um primeiro passo que certamente é o primeiro de muitos que virão aí. Então, né, reforçando aí o agradecimento, né, a presença de todos, né, e podem contar com o BDMG. Eu vou passar a palavra para a Luísa, que conhece muito do assunto. Ela, inclusive, foi uma batalhadora aqui dentro do banco de trazer essa iniciativa, né? Ela começou, é uma iniciativa que começa de forma pequena, mas já está ganhando corpo, está crescendo. A gente vê aí a fala do Eduardo, como que isso começa a ter apoiadores no mercado, né? E a gente fica muito satisfeito e muito honrado aqui no banco. Acho que é só um início de muitas coisas que estão por vir aí. São duas linhas excepcionais em termos de condições, mas certamente é só o começo. Tá joia? Eu agradeço a todos, aos colegas do banco também. Luísa, vou passar a bola para você, tá joia? E qualquer coisa, Ótimo. contem com o BDMG, tá bom, gente? Um grande abraço. Um bom evento para todos aí. Boa noite a todos. Mais uma vez gostaria de agradecer aqui pela oportunidade, por esse espaço. Então, agradeço ao Frederico, da Brifem, ao Dr. Éder, que está conosco aí desde o início desse projeto, e também ao Eduardo, representando o GAAS. Iniciamos aí essa interlocução com o GAAS no ano passado, com o Rogério, e agora a gente dá sequência aqui com o Eduardo. Estamos muitíssimo bem representados. Muito obrigada a todos que estão aqui participando. Só para confirmar, antes de eu iniciar aqui e falar sobre a linha de crédito, vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim. Tá. Sim. Ok. Bom, então, para dar um breve contexto sobre, né, essas linhas de crédito, e hoje o nosso foco aqui é falar sobre a BDMG Solo Mais, eu trago o nosso contexto dessas linhas, que é o programa Lab Agrominas, uma parceria do BDMG com a Embrapa Cerrados, num programa que foi estruturado para promover uma agricultura de alta competitividade, de alta qualidade e também de baixo carbono.
Esse é um programa que está estruturado em 2 eixos, um eixo financeiro e um eixo técnico. Então, no eixo financeiro, o BDMG entra com as soluções de crédito que são repassadas via cooperativas de crédito locais, e no eixo técnico, a Embrapa, que traz esse, né, aporte técnico com as pesquisas nas tecnologias que são fomentadas, a medição de resultados e também o apoio na mobilização dos atores locais e capacitação desses atores. Hoje a gente está trabalhando nesse programa com as linhas BDMG Solo Mais e BDMG Bioinsumos. O nosso público são produtores rurais de Minas Gerais, então, né, até adiantando aqui um pouco, essas linhas elas são destinadas a produtores de todos os portes e de todas as culturas, e a gente espera, através da concessão do crédito e também de todo o escopo técnico que esse programa abarca, promover uma redução significativa nos custos de produção, a manutenção, aumento dos níveis de produtividade, uma melhoria da qualidade do solo e também uma melhor resiliência climática dessas plantas, né, das lavouras, com a implantação dessas tecnologias. Bom, aqui falando muito brevemente, o Dr. Éder já trouxe aí né, o elemento técnico de forma brilhante, como sempre faz. Então, a linha BDMG Solo Mais, ela tem como objetivo apoiar a transição para práticas de agricultura sustentável, que promovem a construção de fertilidade no solo no médio e no longo prazo. A gente lembra aqui que o solo, então, ele é formado por minerais, matéria orgânica e micro-organismos, e então essa linha de crédito, ela tem como tripé trazer aportes nesses 3 elementos. Então, por isso que o nosso foco, né, e aí eu vou trazer aqui na sequência os itens financiáveis, trabalhar com os remineralizadores de solo, com os fertilizantes naturais, plantas de cobertura e fertilizantes orgânicos que vão promover aí um incremento de matéria orgânica, e também com os insumos biológicos, tanto para a ciclagem de nutrientes, quanto também para o manejo de pragas e doenças. Bom, falando mais especificamente, entrando no detalhe dos itens financiáveis, a linha BDMG Solo Mais, ela traz, então, esse conceito da cesta Solo Mais. Essa cesta, ela trabalha com 7 categorias de itens que podem ser financiados, desde os remineralizadores de solo, lembrando aqui que são produtos que devem ser registrados no mapa como tal. Ela abarca também condicionadores de solo, a gente, né, traz aqui como exemplo calcário, gesso, entram aí os corretivos, fertilizantes naturais de base mineral, os fertilizantes orgânicos, que são aqueles à base de biomassa, contempla também fertilizantes organominerais e os bioinsumos, sejam bioinsumos para ciclagem de nutrientes ou para o manejo de pragas e doenças. E, por fim, também sementes de plantas de cobertura. É importante ressaltar que a possibilidade de financiamento aqui, ela diz respeito tanto à aquisição desses produtos, como também transporte, o serviço, a prestação do serviço de aplicação desses produtos e a assistência técnica. A gente sabe que, especialmente para o caso dos remineralizadores de solo, muitas vezes o transporte, o custo de transporte, ele é mais caro do que o próprio custo de aquisição. Então, esse item financiável, ele foi incluído a partir do entendimento desse contexto. E aqui a gente, né, propõe uma flexibilidade na adoção desses produtos, dessas tecnologias, conforme o estágio de transição que o produtor rural se encontra. A gente sabe que, né, os produtores eles podem estar em diferentes estágios nesse processo de transição para uma agricultura que seja regenerativa, climaticamente inteligente. O importante de ressaltar é que a recomendação agronômica do projeto agrícola, ela deve incluir os itens necessários para a construção de fertilidade do solo. Então, voltando, né, quando eu comecei a dar o contexto da construção da linha de crédito, quando a gente fala, né, do tripé, dos minerais, de matéria orgânica e de biologia do solo, então esse tripé ele tem que estar presente no projeto agrícola,
independentemente de todos os itens que compõem esse tripé serem financiados ou não. Tá? Então, ele tem que contemplar minerais, matéria orgânica e micro-organismos que possam disponibilizar e ciclar os nutrientes. E aí, mesmo que o projeto não inclua a aquisição de todos esses itens que cumpram os papéis especificados, ele deve indicar, então, qual que é a origem dos itens que não vão ser adquiridos, seja porque eles já estão disponíveis ou porque eles vão vir de outras fontes, como, por exemplo, uma produção que já acontece na própria propriedade. O importante aqui é que a gente observe a lógica que está por trás da solução de crédito, que é apoiar essa transição para a construção de um solo mais fértil, de um sistema mais resiliente, e isso vai necessariamente passar pelo tripé que foi mencionado aqui, que foi também abarcado aí na explicação do Dr. Éder. Falando um pouquinho mais sobre como essa linha pode atender aos produtores nos diferentes estágios de transição que eles se encontram, a gente tem aqui, né, para o produtor que ainda está no início dessa transição, que ouviu falar sobre as tecnologias ou que já conhece um pouco, mas ainda não implementou, a gente tem a possibilidade de financiar a adoção dessas tecnologias em parte da área de produção, que é como muitos costumam iniciar, né, adotando em uma pequena parcela da sua lavoura, incluindo aí a assistência técnica nesse financiamento. Já para o produtor que iniciou essa adoção, mas gostaria de ampliar a utilização das tecnologias, é possível, então, financiar essa ampliação das práticas, seja pelo aumento da área onde elas vão ser implementadas, seja pela combinação de tecnologias, né? O produtor que às vezes inicia por uma tecnologia específica e aí ele vai começar a combinar dentre as diferentes tecnologias que se encontram ali nos itens financiáveis da linha de crédito. Para o produtor que já ampliou, mas que gostaria de fazer em área total e também melhorar as práticas, a linha de crédito, ela entra com essa possibilidade de financiar a adoção em área total e melhorar as práticas utilizadas. Um exemplo, né, a contratação de um serviço de aplicação do remineralizador no solo, e para o que já aplica em área total, mas que gostaria de melhorar, a gente também financia através da linha essas melhorias das práticas, né, pelo financiamento de serviços e aquisição de insumos associados à tecnologia. E lembro aqui, apesar de não ser o foco dessa live, que também é possível financiar a instalação de biofábricas através da linha BDMG Bioinsumos, também com condições muito favoráveis. Bom, em relação às condições financeiras, o BDMG Solo Mais trabalha com uma taxa de juros fixa de 12% ao ano. É uma taxa que hoje está abaixo da Selic, ela opera num patamar abaixo da Selic, portanto, é subsidiada pelo BDMG. Esse é um ponto importante de trazer aqui, porque a gente sabe que muitas vezes o produtor que está iniciando ou que já está mais avançado nesse processo de transição, é comum que ele faça isso com recurso próprio, às vezes até por desconhecer a possibilidade, né, a existência de uma linha de crédito disponível para isso. Então, a gente traz aqui que existe a linha de crédito para fazer essa transição e que essa linha de crédito, ela vem em condições financeiras que são mais atrativas do que utilizar o recurso próprio, porque a gente está trabalhando com uma taxa subsidiada que é abaixo da taxa Selic. Então, ao invés de utilizar o recurso próprio, aplique esse recurso, né, numa rentabilidade aí próxima de Selic e o produtor vai ter, inclusive, uma vantagem financeira em relação à utilização do recurso próprio para fazer a sua transição. Além disso, é uma linha de crédito com prazo de 36 meses, sendo que o primeiro pagamento ele acontece 1 ano depois da liberação do recurso, então se ganha aí também em prazo, então é um fluxo financeiro vantajoso para o produtor. É um projeto de investimento, né? Um projeto que está trabalhando com a construção de fertilidade do solo, que é o principal ativo do produtor rural. Então, nessa linha de projeto de investimento, a gente tem um limite de financiamento, que é até 80% do projeto, é exigida, portanto, uma contrapartida mínima do produtor rural de 20% no valor do projeto.
As garantias, elas são negociadas conforme a política de crédito da cooperativa parceira do BDMG. Então, esse recurso, né, é um recurso que é repassado via cooperativas parceiras do banco. A comprovação se dá via as notas fiscais de compra dos produtos e serviços dos itens financiáveis, sendo que é possível financiar compras dos itens realizadas nos últimos 6 meses. Bom, aqui eu não sei, apareceu vou pedir desculpa aqui, tá? Por esse risco aqui que apareceu na imagem, eu não estou sabendo de onde que ele surgiu, mas vou prosseguir, que eu acho que ele não compromete aqui a visualização de vocês. Em relação ao passo a passo para a solicitação do financiamento, o produtor deve preencher, a gente dispõe de 2 formulários, um formulário de concessão de crédito e o formulário do projeto agrícola. O nosso objetivo aqui hoje não é entrar no detalhe desses formulários, mas eu adianto que são formulários simples, com informações básicas a serem fornecidas sobre o projeto, né, e sobre o estágio de transição, indicadores dessa lavoura. Junto com isso, o produtor apresenta o orçamento dos itens que vão ser financiados e encaminha esses documentos para a validação técnica do BDMG e da Embrapa, por esse e-mail, que a gente vai repetir aqui ao final da apresentação, dando maior destaque. Após a validação desses formulários, que é uma validação rápida, a gente também fica aqui sempre totalmente à disposição para fazer trocas, interações por e-mail, pelo WhatsApp. Então, esse retorno é um retorno realmente bem ágil. Essa solicitação de financiamento ela vai ser encaminhada para uma das cooperativas de crédito parceiras do banco, que são habilitadas para fazer a operacionalização desses produtos. Tá? Então, só ressaltando que essas propostas elas podem ser ajustadas a partir de interações com o time do BDMG, e a gente tem muita facilidade, se coloca muito acessível nesse processo. Bom, aqui tem uma lista das cooperativas que hoje já estão habilitadas para operar os produtos. Hoje nós temos 14 cooperativas de crédito em Minas Gerais, e é uma lista que está em expansão, elas estão aí nessas 7 regiões do estado. E o importante é que o atendimento das cooperativas ele não se restringe aos clientes residentes nos municípios onde elas têm atendimento presencial. Então, já aconteceu de um cliente, né, residente num município onde não tem uma cooperativa parceira, ele ser atendido por uma outra cooperativa de outra região parceira do BDMG. Bom, como foi financiada aqui, nos próximos passos nós vamos promover uma live para os agentes financeiros para trazer maiores informações sobre a solução de crédito e também para os consultores para trazer também um maior detalhamento sobre as possibilidades no desenvolvimento dos projetos agrícolas. E, por fim, eu coloco aqui os contatos do BDMG, para quem estiver interessado. Então, o contato para envio dos projetos para validação técnica junto ao BDMG Embrapa, é o e-mail agrosustentável@bdmg.mg.gov.br, e o contato para identificação da cooperativa de crédito mais próxima e também das cooperativas de crédito interessadas em se credenciarem para operar esses produtos, fica com João Henrique, que é o nosso gerente comercial, jhenrique@bdmg.bdmg.gov.br. Ele está, inclusive, presente, tá? Aqui nessa live, então, se alguém quiser mandar uma mensagem, o João está aí à disposição. Eu vou agora interromper aqui o compartilhamento de tela para a gente poder iniciar aí essas interações e responder às dúvidas que eventualmente estiverem presentes. E muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Luísa, mais uma vez aí pela apresentação. Cada vez que a gente vê a apresentação, está melhorando um pouco mais, né? Inclusive, incluindo algumas sugestões muito bacanas, que eu acho que o pessoal vai estar gostando bastante aí. Eu já estou com as perguntas, bastante pergunta aqui, eu acho que
muitas das perguntas já foram até respondidas no meio do caminho, né? Então, o pessoal já ia perguntando, você já ia respondendo durante a própria apresentação. Mas uma pergunta que eu já recebi até antes da live aqui era nesse gradiente aí que você apresentou sobre os tipos de produtor, né, durante o momento de transição para uma agricultura mais sustentável, ele passa por algumas fases, né? E aí, como que seria isso? Nesse primeiro momento, por exemplo, ele conseguiria financiar somente, por exemplo, somente remineralizadores, e na segunda fase, remineralizadores mais bioinsumos? Como que está isso nesse momento agora? Isso é possível, sim, tá? Então, a gente, né, tem cada vez adaptado aí, tornado o produto, a solução de crédito mais flexível de acordo com as necessidades que a gente vê dos produtores rurais que querem iniciar ou avançar no processo de transição. Então, é possível, sim, iniciar esse processo financiando, por exemplo, somente a aquisição de remineralizadores de solo, mas eu destaco que aqui, né, nesses casos, a gente vai sempre passar por uma análise caso a caso do projeto agrícola. Então, se o produtor vai iniciar com a aquisição de remineralizadores de solo, é importante a gente observar se naquele contexto né, onde ele está inserido ali na propriedade rural, na área onde ele estabelece a sua lavoura, se ele tem, por exemplo, plantas de cobertura, se ele trabalha com plantas de cobertura que vão trazer aí o aporte mínimo de matéria orgânica necessário para também dar condições favoráveis ali para a biologia de solo, se ele está fazendo isso, programando concomitantemente uma redução do uso de insumos químicos, para também favorecer a biologia do solo, porque a gente sabe que aqui a gente está falando de uma tecnologia que ela depende também da biologia, né? Ela tem esse fator biológico como fundamental para ela funcionar. E a gente quer, como eu mencionei, o que a gente quer é garantir que esses resultados eles vão acontecer, ainda que de forma gradual, mas que eles vão ser observados, que eles vão acontecer, esses benefícios eles vão ser observáveis e os benefícios vão ser colhidos pelo produtor que está implementando a tecnologia. Então, isso é sim possível, o importante é que a gente mantenha a lógica que está por trás da criação da solução de crédito, então, cada caso vai ser analisado mediante a apresentação do projeto agrícola. Perfeito. Amplamente respondida a pergunta. Umas 2 ou 3 perguntas rápidas aqui, que são basicamente a mesma pergunta. Ou relacionadas, né? Se a linha de crédito também contempla compra de empresas de outro estado para Minas Gerais, e eu aproveito dela já puxo se essa linha de crédito se estende para outro estado, né? Tá, bom, é possível sim comprar insumos, então, né, trazendo o exemplo dos remineralizadores, é possível sim comprar remineralizadores de outros estados para serem aplicados em projetos em Minas Gerais. A gente sabe que tem estados vizinhos que têm produção, fornecimento de remineralizadores de solo, então isso é possível, a mesma coisa para bioinsumos. O importante aqui é que esses projetos eles estejam realmente localizados em Minas Gerais, porque esse é o âmbito de atuação do BDMG, né? Nós somos um banco de desenvolvimento, a gente tem uma regulamentação que é feita pelo Banco Central, e aí o nosso escopo de atuação é, de fato, o estado de Minas Gerais, mas a gente está aqui também super disponível para trocar com outros órgãos, com outras instituições financeiras aí de outros estados que estejam também interessados em adotar o mesmo tipo de iniciativa. Eu acho que essa troca ela é sempre positiva, e a ideia é que a gente também possa contribuir de alguma forma para essa ampliação. Muito bom, Luiz. E a gente vai avançar com certeza nesse sentido, né, Eduardo?
Como a gente falou anteriormente, aqui é um piloto que tudo dando certo, que a gente acredita muito que vai dar, a gente já vai estar levando isso aí para outros estados também, né? Seguindo para as perguntas aqui, o BDMG financia apenas o produto ou também financia assistência técnica para o produtor fazer uma transição com segurança e já juntando com ela, financia também matérias-primas para compostagem, esterco, bagaço de cana, máquinas, implementos, infraestrutura, já juntei tudo. Tá, vamos lá. Em relação ao escopo do BDMG Solo Mais, tá? A gente financia não somente a aquisição dos produtos que estão ali nos itens financiáveis, como também o transporte, a aplicação, se for um serviço terceirizado de aplicação, e também assistência técnica. A gente vê assistência técnica como algo fundamental nesse processo de transição, né? É uma quebra de paradigma, é uma mudança na forma de fazer as coisas, então é importante sim estar bem orientado nesse processo e é possível também financiar a assistência técnica. Em relação a equipamentos, insumos para compostagem, aí já entraria no escopo de itens financiáveis da linha BDMG Bioinsumos, tá? Que é uma linha que pode financiar sistemas de compostagem, biofábricas, né, um sistema biodigestor, então entram os equipamentos necessários para isso, e também os insumos para o primeiro ciclo de produção desse sistema que vai ser implementado. Então, aí já entraria na linha BDMG Bioinsumos, ela tem duas condições financeiras possíveis, uma delas idêntica às condições que foram apresentadas aqui no BDMG Solo Mais, e ela também tem uma condição de taxa pós-fixada. Eu vou, né, deixar aqui a sugestão de quem tiver o interesse, tem ali também o e-mail do Agro Sustentável, do BDMG, e eu vou estar à total disposição para poder dar mais detalhes para quem tiver interesse. Não sei se eu deixei de responder algum outro ponto, Fred, não estou lembrada se tinha... Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que agora é preparar para receber bastante e-mail durante essa semana aí, né? Tem mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Essa pergunta é bem bacana, você já respondeu, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar, né? Que o BDMG tem capacidade técnica, né? E as instituições financeiras aliadas, né? De avaliar os projetos, né? Que aplicam os conceitos da agricultura regenerativa. Acho que é bom a gente reforçar, né? Aqui acho que é importantíssimo a gente colocar que nós temos, né, como o nosso parceiro técnico nesse programa a Embrapa, né, Embrapa Cerrados, então a gente conta com o apoio da Embrapa e conta aqui também com o apoio do GAAS, aí na pessoa do Eduardo Martins, para poder nos ajudar aí, né, nessas validações, nas dúvidas, contribuições para os projetos. Então, essa é uma expertise que está sendo formada internamente no banco, e para a gente, nesse momento, é de fato fundamental contar com esse apoio aí da Embrapa e também do GAAS. O pessoal tá preparando a janta já aí, né? Vamos seguindo aqui com as perguntas. A gente tem mais poucas perguntas antes da gente abrir para a participação de todos. Eu acho que a live está sendo bem proveitosa, né? Bem dinâmica, direta ao assunto, né? Sem perder muito tempo. Então, eu estou vendo, estou rindo do negócio. Vamos lá. Essa linha contempla também o uso em áreas degradadas? Sim, é possível.
E aí a gente, né, reforça a importância de um bom projeto agrícola, que vai fazer uma combinação de tecnologias, de produtos, e vai contar com uma boa assistência técnica para viabilizar a eficiência, né, das tecnologias. Mas a gente entende, inclusive, que os remineralizadores, né, em conjunto com insumos biológicos, eles são um agente muito importante na recuperação de áreas degradadas, a utilização de plantas de cobertura. Então, é possível, sim, fazer essa utilização. Perfeito. Pergunta do Rogério Bianchi agora. Como funciona o seguro rural nessa modalidade de funcionamento, de financiamento? Bom, o BDMG, particularmente, né, ele não trabalha com um produto de seguro rural. As cooperativas de crédito parceiras, elas vão ter a sua própria política de crédito, então, não necessariamente vai ser exigido, né, um seguro rural para contratação do financiamento. Agora, a garantia, ela vai, de fato, seguir a política de crédito de cada cooperativa, tá? Agora, assim, eu entendo até que, extrapolando talvez um pouco, né, a pergunta, que existe um trabalho importante, assim, de ser feito por nós, e aqui nós coloco BDMG, outras instituições financeiras envolvidas, GAAS, Embrapa, Abrefem, enfim, de conseguir demonstrar para o mercado, para quem avalia risco, a eficiência dessas tecnologias na própria mitigação dos riscos, né? Dos riscos que o produtor rural tá exposto, porque a gente sabe que o seguro rural ele pode ser muito caro, às vezes inviabilizar algumas operações, e quando a gente demonstra que a utilização dessas tecnologias ela reduz o custo de produção, ela consegue manter, muitas vezes até mesmo aumentar a produtividade, então ela traz benefícios econômicos, traz também benefícios ambientais, resiliência climática, que eu entendo que é assim, um dos principais riscos, se não o principal risco que a gente vai enfrentar aí nos próximos anos. Então, isso, a gente tem esse dever de casa, né, de demonstrar isso para poder comprovar que o risco, a classificação de risco do produtor rural que inicia e que avança nesse processo de transição, ela deve levar em consideração esse tipo de questão, né? E aí trazer exigências diferentes de acordo com onde esse produtor ele está localizado nesse processo de transição. Muito importante isso que você falou, Luísa. A gente vem vendo em Minas Gerais na verdade, alguns outros estados, né? O GAAS tem alguns gráficos, alguns dados fantásticos, que com certeza eles vão estar apresentando na próxima live também, sobre produtores que já vêm trabalhando com esses insumos, né? Não só remineralizadores, mas também bioinsumos, e a gente consegue ver um ponto de ruptura em um certo momento, né? Então, a gente vê a rentabilidade do produtor vem reduzindo, e em algum momento essa curva começa a se inverter, né? Então, isso é muito importante. A gente está vendo aqui agora também em Minas Gerais, em uma região de hortaliças, né? Onde, por exemplo, o plantio do alho são algumas centenas de milhares de reais só de investimento com adubação, né? Então, você conseguir reduzir isso de uma forma gradual, constante, anual, pode ser realmente a virada de chave para muitos produtores, né? Então, a gente acredita bastante nisso, né? E até por isso que a gente tá junto nessa caminhada aí. Mais uma pergunta, acho que é a última, que agora, antes da gente abrir para o pessoal.
Do Ronaldo Trescente. Vocês estão considerando o sequestro de carbono pelo uso dos remineralizadores? Acredito que, né, direcionado a essa linha, né? Bom, eu acho que isso também conversa com o que a gente estava mencionando aqui, né? Então, um dos pontos que para a gente é fundamental na concessão desse crédito é monitorar indicadores. Então, alguns indicadores, não são muitos, mas alguns indicadores básicos de impacto foram escolhidos para o BDMG para construir tanto a linha de base na concessão do crédito, quanto depois o acompanhamento desses projetos ao longo da vida do contrato. Da solução de crédito, e um desses indicadores, ele diz respeito, né, ao carbono, seja a redução na emissão de gases de efeito estufa, seja ao sequestro de carbono. Hoje, os parâmetros que a gente tem, né, parâmetros aqui do BDMG, a partir de uma calculadora de carbono que foi desenvolvida, eles estão muito mais associados à redução do uso de fertilizantes químicos do que propriamente a utilização dos remineralizadores. A gente sabe que né, a utilização dos remineralizadores, até pela própria construção de fertilidade do solo, por essa construção de uma estrutura, tem evidências, né, que apontam aí para captura mesmo de carbono no solo. Isso é algo que hoje, no que está aqui estipulado no nosso acompanhamento, a gente ainda não consegue capturar, mas que a gente espera aí com os avanços e até o próprio apoio da Embrapa, parceria que nós temos aí no projeto, que daqui a um tempo seja algo que a gente consiga medir. Mas no nosso entendimento, esse sem dúvida, um dos benefícios aí com a utilização da tecnologia. Luiz, uma pergunta diretamente sobre a linha aqui, ó. A carência para o pagamento, né, carência de 1 ano, vale para juros também ou somente o principal? Somente para o principal, os juros são trimestrais. Então, no primeiro ano já tem pagamento de juros trimestrais. Isso foi estipulado até, né, de acordo com uma prática que a gente vê acontecendo do mercado e uma preferência por quem contrai crédito para não acumular um saldo muito, né, muito alto de juros que vai impactar aí no fluxo de pagamento nos anos posteriores. Então, tem esse pagamento dos juros trimestralmente no primeiro ano, e aí a amortização, efetivamente, ela começa a acontecer depois do primeiro ano do desembolso. Perfeito, Luísa. Eu acho que a gente encerrou as perguntas aqui agora. Eu gostaria de saber se alguém teria alguma coisa para contribuir, alguma fala para concluir, e aí eu pediria que levantasse a mãozinha aí no aplicativo, né, só para a gente se organizar aqui. A gente está em 60 pessoas, se a gente começar a falar todo mundo ao mesmo tempo, a gente não vai escutar. Não sei se a Daline também quer dar uma palavra, falar alguma coisa, participou também com a gente da construção dessa live. Eduardo, Rogério. Só agradecer, Fred. Está muito gratificante ver essa live acontecendo, e espero que a gente possa aumentar o pipeline de projetos, né, para financiar muitas transições e, de fato, conseguir liberar os recursos que o BDMG tem hoje disponíveis para essas duas linhas, né, tanto para o Solo Mais, que a gente está conversando aqui, quanto para o BDMG do Ensino. Então, a gente quer ver esse meio do agro sustentável cheio de projetos para a gente validar. É isso que a gente espera. Perfeito, Daline. Obrigado. O Emílio também está aí, né? O Emílio nos conheceu lá em Uberlândia no dia do evento, agora estou vendo aqui. É isso mesmo. Estamos aqui trabalhando para, como diz a Daline, cada vez desembolsar ainda mais dentro dessa linha aí. E estamos abertos aí às sugestões de vocês, tentando incorporar tudo que a gente andou conversando aí nos últimos tempos, né? Perfeito, Emílio. O Rogério, quer comentar alguma coisa? Vamos aderir à linha? Vamos lá.
Boa noite aí a todos. Uma pena, né, Fred? Porque eu não estou em Minas, né? Esse é o grande problema. Eu estou muito, muito chateado com isso, né? Mas agradecer muito aí o trabalho da Luísa, né? Do Tiago aí, da Darline, né? Tudo que a gente trabalhou, o Eduardo aí, quantas e quantas reuniões, né, Eduardo? Eduardo, Éder, acho que a gente fez em plena pandemia, aí deve ter feito no mínimo aí umas 8 ou 10 reuniões aí, desde antes da pandemia, né? Vários encontros aí, e assim, é emocionante ver hoje realmente essa linha saindo do papel, né? Realmente saindo do forno aí, vindo realmente para os agricultores, e a gente espera muito que isso aí venha para outros estados, né? Que o BDMG seja copiado, né? Porque eu escrevi no chat ali, isso aí vai mudar a história realmente da agricultura tropical brasileira, né? Dessa agricultura regenerativa, porque não existia ninguém querendo financiar essa transição. Esse era o grande problema. Então, a gente precisa realmente de iniciativas igual a essa, e aí agora com mais força ainda, a Brefem, Embrapa, né, Gás, né, todos aí, nós reunidos aí, para realmente fortalecer a assistência técnica, né, os produtores ter mais acesso a isso, realmente todo mundo querendo fazer, querendo experimentar. Nós estamos passando por um ano muito complicado, né? A gente está vendo aí que a turbulência vai ser grande da agora para frente, né? Com relação a crédito, principalmente, né? Taxas de juro e também a questão de preços de commodities lá embaixo, né? Então, realmente, agora a gente vai precisar mais do que nunca de iniciativas igual a essa, né? Então, é só agradecer mesmo, a gratidão muito grande aí pelo trabalho de vocês. Vocês estão realmente quebrando uma muralha gigantesca que existia na questão do crédito, né, que é fomentar esse modelo realmente, sair da teoria e vir para a prática mesmo e colocar dinheiro, acreditar no agricultor, né, na sustentabilidade mesmo. E é muita gratidão mesmo por ter participado disso no início, e vamos estar aqui. Enquanto a gente não conseguir trazer para outros estados, né, Eduardo, a gente não vai sossegar. Um abraço, obrigado. Rogério, a gente Rogério. também agradece muito, viu, a parceria desde lá do início. Sem dúvida que sem né, o seu apoio, o apoio do GAAS, isso não teria sido viável. Então, nosso muito obrigada. Agora eu achei o lugar da palminha aqui, ó. Só que ela fica do lado aqui da telinha, ó. Obrigado, Rogério. Eu vou dar a palavra agora para o Maurício de Oliveira, que levantou a mão aqui também. Maurício, pode tirar do mudo aí. Vamos aí. Opa! Primeira coisa, agradecer, como diz, parabenizar o BDMG, a Luísa, com um belo trabalho, que sim, vestiu a camisa da agricultura regenerativa. Eu tenho uma preocupação, porque nós estamos aqui no Ministério da Agricultura, no âmbito federal, definindo políticas, e nós precisamos de mais atuação junto a esses definidores de política. Nós temos hoje, o Eduardo falou, nós temos 50 e poucas registros de produtores de remineralizadores. Nós precisamos de 100. E isso não é fácil. A gente gasta mais de 2 anos para a gente registrar um produto no Ministério da Agricultura. Então, a gente precisa atuar, e vocês da Brefem, precisa estar muito junto conosco, porque nós precisamos esparramar. O Éder sempre fala, é produto regional. Nós não podemos transportar isso a mais de 300 quilômetros. E outro aspecto que nós precisamos trabalhar é a questão dos bioinsumos, porque os remineralizadores de solo estão associados diretamente aos bioinsumos, à matéria orgânica, e eu fiquei muito satisfeito de saber que o BDMG está financiando também a questão das plantas de cobertura. Isso é extremamente importante, é um mercado que está extremamente desorganizado e que nós precisamos, nós, os produtores, nós não precisamos esperar o governo, não. O governo é difícil dele arrumar. Eu fico aqui em Brasília fechado em 4 paredes. Então, vocês, agricultores, precisam organizar para disponibilizar sementes de qualidade, de quantidade, regionalmente. Era isso que eu tinha para falar e parabenizar vocês, a Brefem. Foi uma das grandes, como diz, oportunidades que a gente teve de discutir isso aí. Obrigado. Obrigado, Maurício. Muito boa a sua contribuição. Não tinha visto
que era o senhor ainda, a gente se conheceu lá em Brasília, no evento do gás, esse último evento que teve lá. Eu não tinha visto que era o senhor aí, mas, assim, eu Não concordo é senhor, não, plenamente. isso é você. Tá certo. Eu concordo com o que foi dito agora plenamente. Inclusive, a Abrefem já está conversando com o BDMG, a gente já até abriu algumas conversas iniciais ali com a Daline também, porque... Eu quero conversar com você especialmente para outros estados, Claro, outras regiões, região claro. norte, região nordeste, para a gente esteja em contato comigo que a gente vai somar esforços aí. Perfeito, porque a gente, além de... A gente está abrindo... É um primeiro passo, né? A gente abriu financiamento para os produtores rurais, mas a gente também tem que olhar a linha o lado dos produtores dos insumos também, né? Esses Claro, claro. produtores de insumos também precisam de incentivos, né? Tanto Financiamentos. do governo, financiamentos, tudo isso. Então, a gente também tá trabalhando, já estamos conversando, já estamos movimentando o que a gente consegue dentro das nossas limitações, nesse sentido, porque também é extremamente importante, né? A gente tem que fomentar, na verdade, todas as frentes da cadeia. Não adianta a gente ter uma demanda gigantesca se a gente não consegue atender. Não adianta a gente ter estoques gigantescos se a gente não tem demanda. Então, a gente tem que estar junto. Estou com um problema lá em Uberlândia, pois na região de Uberlândia, nós temos uma demanda grande e não temos produto registrado. O Ministério está me atrapalhando. É só você me mandar uma mensagem que a gente manda o quanto você precisar lá. Opa, então tá bom, vamos Pode mandar. falar comigo direto aí. Então tá bom, um grande abraço. E parabéns aí pelo BDMG, e o BDMG precisa influenciar mais na política agrícola nacional, porque ele tem um conhecimento, a Luísa está aí, conhece o setor rural. Esses pessoal dos burocratas estão aqui em Brasília, meu filho. Né? Aí só do carpete. Obrigado, não vou falar mais não. Obrigado, Maurício. Vou abrir para o João Henrique aqui do BDMG. Vou dar uma palavrinha. Obrigado, Frederico. Boa noite a todos. A primeira intervenção que eu faço aqui nessa noite, né? Quero agradecer bastante aí, reconhecer o empenho dos colegas, né? Especialmente da Luísa aí. Agradecer o apoio técnico brilhante que a gente tem da Embrapa, né? A gente tem um selo Embrapa nesse programa. Agradecer muito a iniciativa da Abrefem. A gente tem que lembrar, né, pessoal, a gente está falando aqui de um produto super bacana, tecnologicamente já reconhecido os seus ganhos e os seus resultados, né, com o crivo da Embrapa, né. Mais uma vez também agradecer também o pessoal do GAAS, né, um grupo que nos ajuda bastante a divulgar essas linhas, mas ao mesmo tempo a gente está diante de um nicho de mercado muito pequeno, né, e iniciativas como essa da Abrafem ajudam bastante a divulgar. A gente quer gozado isso, né? A gente está apresentando ao mercado um produto super interessante, com condições extraordinárias, como a Luísa trouxe aqui, mas a gente tem ainda alguma dificuldade para, como se trata de um produto de nicho, para pensar esses potenciais de negócio frente à nossa oferta, né? Então, iniciativas como essa são bastante louváveis, né? Eu queria aproveitar também para responder uma questão que foi colocada pelo Paulo Sérgio, né? Sobre a presença das cooperativas parceiras do Banco no Sul de Minas. A gente tem, no momento, pessoal, o Thiago colocou isso na introdução dele, quando falou sobre o aspecto institucional aí do banco. Essa é uma linha de negócio relativamente nova, né? Essa atuação nossa enquanto bancos de segundo piso com as cooperativas de crédito, né? A Luísa trouxe aqui os números, né? A gente tem aí, no momento, 14 cooperativas já aptas a operar os produtos, inclusive o Solo Mais, né? Mas essa aí está em constante expansão. Especificamente no sul de Minas, a gente já trabalha com o pessoal da Crédito Carro, lá de Carmo do Rio Claro. A gente está começando, né, também com o pessoal de Alpinópolis, lá da Crédito Alp. E essa participação aí dos atores, né, estou vendo aqui que tem muitos fornecedores de insumos também, essa ponta é importante para essa popularização da linha, né? Então, essa pressão desses atores aí do mercado são muito importantes, inclusive para engrossar esses ofertantes, esses parceiros do banco que vão, na ponta, ofertar o produto, né? E vi aí que surgiram muitos questionamentos aí sobre financiamento, o que se pode, o que se não pode financiar. A Luísa foi claríssima, foi brilhante a apresentação da Luísa, né? Sem deixar o lado técnico de lado, né?
Mas só queria reforçar aqui que, para além dessas linhas que são bastante interessantes, focadas no investimento, a gente também tem linhas que primam pela simplicidade, né? São linhas de capital de giro, que a gente não exige a comprovação da aplicação do recurso. Então, procurem saber. A gente tem condições interessantes também para outros tipos de investimento. Os meus contatos foram colocados no final da apresentação da Luísa. Então, o banco está sempre à disposição. É uma satisfação muito grande a gente poder trabalhar com pequenos, médios produtores rurais, né, que é uma novidade para a gente trabalhava mais com produtores de maior porte, né? Então, é bastante interessante a gente atuando enquanto banco de desenvolvimento, fomentando a agricultura sustentável e conseguindo chegar nos pequenos produtores, que são um pilar importante para a economia mineira, né? Isso tudo está no CN do propósito da missão do banco. Então, sigo à disposição aí de todos e agradeço mais uma vez pela brilhante iniciativa aí da Abrefem. Obrigado, pessoal. Boa noite aí. João, só pegando o gancho aqui rapidamente na sua fala, né? Eu ressalto que no caso do BDMG Solo Mais e BDMG Bioinsumos, aqui a gente não tem qualquer restrição em relação a porte, então pode ser para produtores de pequeno, médio e grande porte, para as diferentes culturas. Então, acho que é um esclarecimento aqui válido. Importante. Obrigado, Luísa. Muito bom. Então, pessoal, se a gente não tem ninguém mais a contribuir, eu acho que o Bizão estava aí também, o Antônio Teixeira, da consultoria Libertas, do IBA. O Fred, eu aproveitando esse momento aí, agradecer a live, parabéns para a Luísa, parabéns para o João. O que a gente vê do ponto de vista de consultoria, né? O produtor querendo usar, e muitas vezes a gente tem diferentes tipos de mineradores, diferentes tipos de empreendimento, e na maioria das vezes o minerador, ou seja, a empresa de mineração, a pedreira, ela tem dificuldade em pegar um dinheiro a um prazo e a um juros mais adequado, principalmente para trabalhar peneira, né? Que é o processamento final do produto, né? Para realmente ter um produto com a granulometria adequada, dentro das garantias de granulometria que se prevê dentro do mapa. E muitas vezes esses valores eles são irrisórios perante as grandes negociações que existem dentro de um banco. Então, nós estamos falando aí de uma linha de 700 mil, R$1 milhão, que eu acredito que, numa próxima etapa, o BDMG poderia entrar financiando essas pequenas mineradoras. Nós estamos falando de mineradora muito pequena, que vai ter uma capacidade aí, uma capilaridade maior de atingir o produtor rural final. Nós estamos falando aí de mineradoras que vão trabalhar com 40 mil, 50 mil toneladas anuais, e elas não têm um aporte inicial para fazer esse tipo de investimento, né? Fica a minha sugestão aí, mas parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente tem tudo para que o produtor consiga receber isso da melhor maneira possível, né? Obrigado, viu, Fred? Obrigado, gente. Obrigado pela contribuição aí. É o que a gente estava comentando, né? A gente quer que isso seja um start mesmo, né? A gente, em seguida, quer realmente fomentar agora a cadeia produtiva, né? Que é realmente quem a Abrefem representa. Isso também é muito importante, está com certeza no nosso radar, né? E, inclusive, o financiamento escalonado, né? Em várias... que a gente tem mineradores de vários portos, como você mesmo comentou, né? Então, a gente tem desde o bem pequeno, ao que já é um pouco maior, ao que quer ampliar, ao que vai dobrar, enfim. A gente vai com certeza seguir nessa linha aí, tá bom? Obrigado pela contribuição aí, viu? Eduardo. Bom, eu queria me juntar aí aos elogios da apresentação que a Luísa fez. Ficou muito boa, ficou muito compreensível, acessível. Parabéns aí pela apresentação. Queria agradecer muito a todo mundo que atendeu o chamado, né, e que participou de forma ativa, acompanhou tudo. Queria, inclusive, fazer uma proposta na linha aí, dessa possibilidade de organizar as cadeias de insumos, né? Algo que a gente sempre sonhou era criar
um compromisso de compra futura do agricultor, que servisse de lastro para esses tipos de financiamentos, que são pequenos e que podem mudar um dado contexto. Eu sei que não é uma coisa muito usual, né, de se organizar, mas eu acho que essa agricultura tem a possibilidade de organizar coisas como essa. Porque se eu tenho o compromisso de compra, né, eu tenho uma boa chance desse investimento funcionar de uma forma estruturada e organizada, né? E aí a gente começa a avançar para uma perspectiva de financiamento, né, de uma forma mais estruturada, mais integrada do ponto de vista dessa agricultura. Então fica aí uma sugestão. E muito bom também ver o Emílio aqui, ele está me devendo uma avaliação que não chegou até hoje, mas ele sabe do que eu estou falando, depois a gente vai conversar. É certo. Obrigado, Eduardo. Totalmente aprovado, Eduardo. Mas depois eu passo os detalhes. Pessoal, eu vou encerrar a live aqui. A gente conseguiu concluir a live aí dentro do tempo que a gente planejava, com as contribuições que a gente planejava, com quórum. A gente já são 8h30 da noite, né? A gente ainda tem 50 participantes aqui online com a gente. Então, mais uma vez, a gente quer agradecer imensamente a todos pelo tempo desprendido para estar aqui com a gente hoje. Vamos já falar da próxima live em seguida. E, mais uma vez, obrigado. E a gente se vê aí na próxima live. E, nesse meio tempo, a gente vai conversando aí. Tá bom? Parabéns, Abrefem. Você precisa estar muito mais presente no Ministério da Agricultura para arrochar aquela turma lá. Deixa comigo. Vamos lá. Valeu, gente. Tamo Grande junto. abraço. Tamo junto. Abraço a todos. Tchau. Boa noite a todos. Até mais. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.